Hoje eu vou continuar uma história de como eu vim parar na Europa com tudo pago por causa da minha carreira como programador. Então, se você se interessa por esse tipo de vídeo onde eu exponho minha vida e conto casos da minha profissão, da minha carreira, deixe um joinha aqui para eu ficar sabendo disso e continuar fazendo. A primeira parte dessa história eu conto num dos últimos vídeos aqui do canal, onde eu falo um pouquinho da história sobre o GitQL, um projetinho que eu criei no GitHub quando eu ainda era um programador júnior e que alcançou milhares de pessoas na internet. Eu termino aquele vídeo falando que eu recebi uma mensagem, um tweet no Twitter de um CEO de uma empresa na Espanha elogiando o projeto e perguntando se eu não tinha interesse em sair do Brasil e em trabalhar com programação na Espanha. Quando eu li aquilo, eu fiquei em choque. Eu falei, deve ser algum trote, né? Não deve ser real. Esse tipo de coisa não acontece. Mas, de qualquer maneira, não tinha nada a perder, estava de boa. Aceitei um convite para a gente fazer uma chamada, né? Uma chamada, até foi por telefone mesmo, nem foi por vídeo. Então, eu recebi uma ligação dias depois desse CEO e ele me explicou melhor essa história de trabalhar na Espanha, né? Ele era o chefe da empresa, né? Melhor dizendo, em bom e claro português. E a empresa tinha um negócio muito legal em cima do Git, né? O produto principal da empresa usava o Git e também o GitHub. Eu não vou dar detalhes da empresa aqui, não vou citar nomes também, porque eu não acho que possa ser legal, né? Posso receber algum processo, alguma coisa do tipo, então eu vou deixar tudo meio em aberto. Mas aconteceu isso, eu tive essa ligação, ele me explicou tudo, né? Tudo em inglês, então eu já estava ali meio nervoso, mas ok, conversei, foi relativamente de boa. E aí ele me convidou para participar do processo seletivo da empresa. O que é estranho, né? Receber um convite de um processo seletivo fora do Brasil. Isso era muito surreal para mim. Mas eu aceitei, né? Eu também estava muito empolgado, porque eu sempre quis trabalhar com projetos de código aberto. E talvez essa fosse a oportunidade, porque a empresa ela tinha vários projetos de código aberto. O produto principal delas, o core desse produto, o núcleo, a parte principal, era um projeto aberto no GitHub. Então eu ia aprender muito com eles, com certeza. Foi isso que eu pensei e eu apliquei para a vaga e combinamos de eu receber um teste alguns dias ou semanas depois. E eu ia realizar o teste e passar por todas as etapas de um processo seletivo para uma vaga de programador ou programadora. Nesse ano, eu tinha aproximadamente 6 anos de experiência no mercado. Eu já não era considerado um júnior, como eu era quando eu criei o GitQL, né? Eu já estava como pleno, mas eu confesso que esse processo foi o mais longo que eu fiz até então. Ele tinha várias fases diferentes. E a primeira fase foi, como eu disse, eu tinha um teste prático para fazer. Eu combinei com aquele CEO que num sábado eu ia receber um e-mail com a descrição do projeto ou do problema que eu tinha que resolver. A gente combinou dele me mandar isso por volta de 2 da tarde e eu tinha que resolver a task até as 9 da noite. Eu confesso que eu não gosto muito dessa ideia de testes práticos com horas de resolução, com um tempo muito curto assim para resolver o problema. Eu entendo que as pessoas querem medir como que o programador ou a programadora age sob pressão, mas honestamente para mim isso não funciona, porque eu estar numa empresa trabalhando no dia a dia e de repente o site caiu e eu tenho que resolver algo sob muita pressão, funciona de uma forma totalmente diferente, é um cenário totalmente diferente de eu estar na minha casa, no meu conforto, escrevendo, resolvendo um teste prático para uma entrevista num período curto de tempo. Para mim são cenários totalmente diferentes e não mede bem como eu ajo sob pressão. Na verdade, a pessoa nunca vai saber baseado só nesse cenário do teste. Mas eu aceitei
e comecei a fazer o teste às 14h. Esse teste era bem legal, uma das coisas mais legais dele, eu acho que foi a única empresa que fez isso, de todos os processos que eu já passei por muitos, que é o seguinte: além de eles me mandarem o problema, eles me mandaram um arquivo, eu acho que foi em Go mesmo, na linguagem Go, porque coincidentemente também era a linguagem que eles usavam, né, a mesma linguagem que eu tinha escrito o GitQL. Então eles me mandaram um arquivo em Go com vários testes unitários. Ou seja, eu tinha a descrição do problema e eu sabia os cenários que eu tinha que fazer aqueles testes passarem. Para você que não sabe muito sobre testes unitários, eu quero muito fazer vídeos sobre isso aqui no canal, então deixa nos comentários se é do seu interesse. Mas basicamente é isso, eu tinha que fazer um código e rodar aqueles testes. Se os testes passassem, quer dizer que eu estava no caminho certo. Se começasse a falhar, quer dizer que eu estava no caminho errado. Eu sei que eu demorei todas as horas possíveis para resolver o problema. Quando era 21h, eu tinha o código relativamente pronto. O código não estava bem feito, eu olho para ele hoje e ele estava meio bagunçado, assim. Eu fui fazendo o código para fazer os testes passarem também. E aí acabei tendo algumas situações onde o código não ficou legal. Só que às 21h eu enviei o teste e os testes unitários, né, todos estavam passando. Ou seja, em tese, pelo menos baseado nos testes unitários, eu tinha resolvido o problema. Ou seja, eu estava confiante de que eu ia passar para a próxima fase. Só que eu fiquei esperando a resposta dessa empresa e ela não me deu respostas em dias, em semanas, em meses. E eu fiquei sempre naquela expectativa, né, de será que eu não passei? Porque tem muita empresa que prefere, infelizmente, não avisar nada, não dar um feedback negativo quando o candidato ou a candidata não passa. Porque, de repente, tem uma vaga mais júnior no futuro e aí eles vão em contato com uma pessoa. Eu não acho legal esse comportamento. Então, eu não sabia se eu não tinha passado ou se o processo estava em aberto, ou se eles cancelaram a vaga. Podia ter acontecido milhares de coisas. Depois de passarem uns meses, eu comecei a ficar um pouco bravo com essa situação. Porque eu tinha investido minha energia nisso, a gente acaba criando uma certa expectativa. Nossa, será que eu posso passar nessa vaga? Será que eu vou mudar do Brasil? Era uma coisa que eu não tinha isso na minha cabeça muito forte. Eu achava meio impossível na época. E então eu resolvi mandar um e-mail para eles cobrando um posicionamento, que é uma coisa que eu aconselho para todo mundo. Se um recrutador, uma recrutadora não te responde depois de um teste, manda um e-mail cobrando. Acho que a gente está no direito de fazer isso. E aí que eu tive uma surpresa, porque eles me responderam que, na verdade, nenhuma das hipóteses que eu tinha imaginado eram verdadeiras. A verdade é que eles tinham se metido num projeto muito grande na empresa e eles simplesmente esqueceram de mim. Ou esqueceram da vaga, algo do tipo. E aí eles me deram feedback de que o meu código realmente não era dos melhores, tinha muita coisa para melhorar, tanto em termos da linguagem Go, porque eu não era lá um grande expert de Go, não sou, na verdade, e também em questão de código limpo mesmo, estava um pouco bagunçado. Mas, por outro lado, eu tinha resolvido o problema. Eu tinha feito todos os testes passarem e o problema estava resolvido. E uma porcentagem muito pequena dos candidatos e das candidatas faz os testes passarem. Então, eu estava sendo convidado a ir para a próxima etapa. Nessa próxima etapa, era uma chamada de vídeo com alguns funcionários que trabalhavam lá na empresa. Lembra que eu falei que quando eu criei o GitQL, uns anos antes, eu estava me superando bastante porque eu tinha um inglês muito pior do que o inglês que eu tinha hoje? Então, imagina que meu inglês não melhorou tanto da criação do GitQL até essa entrevista. Então eu estava realmente me superando num limite incrível. Eu estava dando tudo de mim. Eu fiz a entrevista e foi uma entrevista relativamente boa. Eu consegui responder todas as perguntas. E aí eu comecei a colocar na minha cabeça que talvez fosse possível. E talvez eu até sabia mais inglês do que eu pensava que eu sabia. Não que eu soubesse muito, mas era mais do que eu imaginava.
Depois dessa entrevista, eles me mandaram uma proposta salarial de quanto seria o meu salário anual para trabalhar com eles na Espanha. Eu tinha passado, eu acho que era isso, eu estava eu estava muito eufórico, eu estava muito feliz. Eu vim de uma família humilde e, para minha família, morar fora do país é uma coisa totalmente fora de cogitação, ou pelo menos era naquela época. Então, eu ter essa oportunidade por causa do meu trabalho era realmente, sério, eu fiquei muito, muito, muito feliz. Se você conhece alguém que não entende por que programadores e programadoras passam o seu tempo livre programando de graça para colocar no GitHub ou para ajudar projetos no GitHub, manda esse vídeo para essa pessoa. Isso é só um exemplo do porquê as pessoas fazem isso, do quão longe as pessoas podem ir com projetos de código aberto no GitHub. Ao aceitar a oferta de trabalho deles, eu tinha que viajar para a Espanha para passar uns dias com eles, para conhecer a empresa, conhecer as pessoas, né? Eu entendi aquilo como uma integração, né, entre a empresa comigo, para ver se a gente trabalhava bem juntos, né, se eu não era nenhum maluco e se eles também eram pessoas reais ou se era algum tipo de tráfico, que a minha mãe disse que seria. Então foi mó rolo, assim, foi mó enrolada, porque eu tive que dizer pro meu chefe atual, né, porque eu trabalhava em São Paulo, em outra empresa, não era aquela empresa lá do Go, a empresa pequena, etc., uma empresa maior, e eu tive que dizer pro meu chefe que eu precisava de férias, e eu tive que ser honesto, precisava de férias pra semana que vem, porque eu ia pra Espanha conhecer uma empresa, a minha próxima empresa, era praticamente isso, eu tava praticamente pedindo demissão. Deu tudo certo, meu chefe foi incrível comigo. A empresa inteira, na verdade, estava todo mundo torcendo por mim. E eu fui lá para a Espanha. Na verdade, primeiro tirei o passaporte, né? Era a minha segunda viagem internacional, mas era a primeira que precisava de um passaporte, a primeira vez que eu ia para a Europa. E aí eu fui para a Espanha, fui para Madrid, com as passagens pagas, com o hotel pago, alimentação. Alimentação? Não, alimentação não. Mas era passagem paga e o hotel. Já era muito, né? Convenhamos. Eu estava realmente muito feliz em conhecer a minha nova equipe, a nova empresa que eu ia trabalhar. Mas essa história tem um plot twist, tem uma virada no enredo de uma forma não tão legal. Vai acontecer uma coisa ruim. Então senta aí. No dia que eu cheguei em Madrid, eu recebi um e-mail da empresa falando que, na verdade, eu não ia precisar passar todos os dias no escritório e que eles estavam me enviando a agenda do único dia que eu ia passar lá. E aí eu levei um susto, porque essa agenda não era um dia de trabalho teste com eles. Era um dia completo de testes e de outras entrevistas. Começou a me bater um pequeno desespero, porque eu não estava preparado para aquilo. Eu não sei se isso é a cultura de lá, mas uma empresa pagar uma viagem internacional com hotel depois de um candidato, né, pro candidato, depois do candidato já ter feito provas técnicas, já ter feito entrevistas, já ter feito chamadas, parecia demais, parecia estranho. Eu tinha assumido que eu já tinha passado. E eles tinham me mandado uma proposta salarial. Quem manda uma proposta salarial antes de aprovar o candidato? Eu nunca vi isso na minha vida. Só sei que foi isso que aconteceu. Eu tinha que enfrentar mais um dia cheio de entrevistas, e foram entrevistas cabulosas. E sem falar que eu estava num país que não falava a minha língua e eu tinha que passar o dia inteiro de entrevistas falando numa terceira língua, né, o inglês, que eu não dominava. Pensa no desespero de uma pessoa. Mas essa experiência realmente mudou tudo na minha vida, porque eu
me concentrei e falei, eu tô aqui, eu vim para isso, para conhecer eles, não sabia que era para entrevista, mas eu estou aqui e eu vou passar por isso e eu vou me virar com o que eu tenho, vou mostrar o que eu tenho. Mas resumindo, o que eu tinha não era o bastante para eles. Depois desse dia completo de entrevistas, teve entrevistas no Quadro Branco, que também já falei sobre isso aqui no canal, que eu não gosto dessas entrevistas. Teve entrevista com várias áreas da tecnologia, então tive questões meio Google, sabe? Tipo, umas questões com perguntas muito vagas, sabe? Eu não passei na entrevista. Eu não posso dizer que eu não passei por causa somente da empresa. Obviamente, tinha várias perguntas lá que eu deveria saber e é uma responsabilidade minha não ter passado. Só que realmente foi uma história muito estranha. Num dia, eu tinha a proposta de salário e estava pegando um avião pago pela empresa e no outro dia, eu tinha que passar um dia de novas entrevistas para aí sim entrar na empresa da proposta que eu já tinha aceito. Sério, muita maluquice. Eu fiquei na época muito chateado com isso. Eu tinha praticamente pedido demissão do Brasil e eu tinha que voltar agora para o Brasil e explicar toda essa situação que nem eu mesmo estava conseguindo entender. Então realmente foi bem chato para mim. Por outro lado, olhando hoje para isso e até naquela altura mesmo, foi uma das histórias mais doidas da minha vida, relacionado com a minha carreira e relacionado com projetos de código aberto. Independente de eu ter passado ou não, com aquela viagem eu conheci a Europa, eu me coloquei numa situação onde eu estava totalmente desconfortável, uma situação que era a definição de fora da zona de conforto. E eu sobrevivi. Eu posso não ter passado naquela entrevista, mas eu aprendi que se eu tinha chegado lá sem procurar por aquela vaga, quer dizer que eu poderia, em meses ou anos, me concentrar em realmente começar a procurar vagas fora do Brasil e começar a aplicar para elas, de fato. E que morar e trabalhar fora do país não era algo inalcançável. Então essa história foi muito importante para mim. Não só por isso, mas também para mostrar o poder de um GitHub, um poder de projetos de código aberto. Isso aconteceu comigo que, apesar do meu projeto ter lá as 5.000 stars hoje, não era um projeto como Docker, como React, ou alguma coisa que tinha impactado milhões de pessoas, milhões de programadores e de clientes no mundo, né? Era uma coisa bem de nicho mesmo. E mesmo assim eu recebi essa proposta, eu tive a oportunidade de participar do processo seletivo, de conhecer vários países da Europa. Eu tive outras oportunidades também que eu nem citei aqui, mas eu recebi e-mail de convite para escrever livros sobre Go. Eu recebi proposta dos Estados Unidos, que uma pessoa queria conversar comigo de como que eu era um programador PHP e estava programando em Go, rolou um certo preconceito, enfim. Eu realmente tive muitas oportunidades por causa de um projeto. E isso é o resumo da história. Essa história também fecha o nosso mês do Hacktoberfest, onde a gente teve a oportunidade de conversar um pouco sobre por que o GitHub é importante. Eu já tinha vídeos aqui antigos no canal sobre como criar sua primeira pull request, o que é o GitHub. Eu expus aqui essa minha história louca, né, em 2 partes do porquê um GitHub pode mudar a sua carreira. Acho que eu posso terminar esse vídeo dizendo que as coisas acontecem em momentos que elas realmente têm que acontecer. Isso não é uma filosofia religiosa de vida. Aquela coisa de mudar para a Espanha naquela época não aconteceu porque eu não estava preparado para isso. Eu não estava preparado para aquela vaga. Imagina se eu passasse e eles descobrissem isso depois e me demitissem em menos de 6 meses. Eu ia estar numa situação muito pior. Então a gente tem que entender também que as falhas e os erros da vida, as coisas que a gente vê como coisas ruins, também têm o seu ponto
positivo, né? E quem diria que um ano depois, também sem eu procurar por uma vaga fora do Brasil, eu iria tá me mudando para Portugal, para trabalhar aqui em Portugal como programador. A vida realmente, às vezes, ela é muito mais uma coisa fora de controle do que a gente pode imaginar. Mas eu quero que você deixe aqui na descrição o que você achou dessa história maluca. Você acha que a empresa mandou mal comigo? Ou, tipo, eu que não devia ter criado expectativa o bastante, mesmo com a proposta de salário aceita, não é? O que você acha sobre essa história maluca, esse plot twist da história? Deixa aqui nos comentários e vamos conversar sobre isso. Já aconteceu alguma coisa parecida com você? No mais, eu espero você no próximo vídeo aqui do canal, semana que vem. Tchau!